Na aula anterior eu expliquei sobre como fazer a compra da licença do Perfect CRM, ou caso você não queira fazer a compra nesse primeiro momento, pode fazer o download dos arquivos dentro de um endereço na web que eu disponibilizei para você. Até o momento eu venho falando mais sobre os conceitos na área de gestão de projetos, conceito de pipeline de vendas. E no próximo módulo já vou tratar sobre a instalação da ferramenta em um servidor da web para que você possa usar e disponibilizar o acesso para os profissionais envolvidos na sua empresa, no seu projeto, caso hajam. Então, antes de entrarmos nessa parte um pouco mais técnica, achei interessante fazer essa aula de alinhamento entre os perfis, tá? Então, se você é uma pessoa que já tem conhecimento técnico, essa aula será importante para que você entenda quais são os recursos que serão usados para a implementação, a instalação e a configuração dos serviços para o Perfect funcionar. Caso você não seja um profissional da área técnica, não se preocupe, porque os termos e os conceitos adotados nessa aula eles serão usados na prática enquanto eu estiver fazendo a instalação da ferramenta, tá? No entanto, é importante que você conheça um pouquinho mais sobre esses termos, até porque eu vou referenciá-los diversas vezes no decorrer do treinamento. Então eu fiz uma listagem aqui, dos serviços e ferramentas que nós vamos precisar para fazer a Perfect funcionar. E dentre eles temos os serviços e as ferramentas. Então o que precisamos? Em relação aos serviços, naturalmente vamos precisar dos arquivos do Perfect, de um nome de domínio, tá? De um subdomínio. Então, nome de domínio, meusite.com.br, ou subdomínio, crm.meusite.com.br, sistema.meusite.com.br, cliente.meusite.com.br, gestão.meusite.com.br. Eu vou explicar as duas formas de instalar o Perfect, tá? Tanto diretamente o nome de domínio e posteriormente dentro de um subdomínio, tá? Muitas vezes, se o seu site ele já é comprometido, ou ele é uma loja virtual, ou ele é um site institucional, ou ele é um site de venda de serviço, então não vai fazer sentido você instalar uma ferramenta de gestão dentro de um domínio que você usa para divulgar a sua empresa, tá? Mas lembrando, o que eu recomendo, o que eu venho recomendado nas aulas anteriores, é que você compre um domínio, que você configure um domínio exclusivo para essa finalidade, tá? Para você ter a sua ferramenta de gestão de projetos. Bom, vamos precisar também de um servidor, e nesse caso eu vou recomendar um servidor VPS. Isso porque existem tipos de contratação de serviços de hospedagem, tá? Um deles é a hospedagem compartilhada, onde você contrata um computador na internet. Esse computador ele compartilha os seus recursos com outros usuários ou com outros sites, tá? No outro extremo, nós temos a hospedagem dedicada, Nesse caso, a hospedagem e os recursos de máquina eles são totalmente alocados para um único serviço, ou no caso, poderia ser usado também para uma ferramenta de gestão ou para um site, tá? Nós vamos trabalhar com o meio deles, tá? Isso porque a hospedagem dedicada ela é muito cara, tá? E a hospedagem compartilhada ela tende a não ser tão bacana quanto seria uma VPS, que é o que eu vou recomendar aqui, tá? VPS, não se preocupem com esses termos, caso você não tenha familiaridade com eles, tá? Mas VPS é uma forma de você contratar serviço de hospedagem. Então ele não é compartilhado, mas também ele não é dedicado. Ele é uma instância de servidor, tá? Então para esse projeto é o que há de melhor em relação a custo-benefício, tá? FTP é um outro serviço que a gente vai usar, tá? Que é um serviço que é usado para envio de arquivos pela internet, tá? DNS também é outro serviço, ele é responsável por transformar um número IP. Então, um website ou qualquer sistema que esteja na internet, ele na verdade ele é um número IP que representa o endereço desse site. Então, dentre outras funcionalidades, o DNS ele é responsável por transformar esse número em um nome que seja amigável para as pessoas. Então, esse tipo de serviço, dentre outras funcionalidades, ele serve para
deixar o nome o endereço dos sites amigável, de modo que possa ser acessado por meio de um nome na internet, tá? SMTP ele está relacionado a envio de mensagens, né? Então ele vai ser usado aqui na nossa instalação, porque dentro do Perfex existe a gestão de comunicação, né? Então, por exemplo, quando você confecciona uma proposta de trabalho e você envia essa proposta de trabalho, é esse servicinho aqui o responsável por fazer o envio dessa mensagem para o usuário, para o seu lead ou até mesmo para o seu cliente, tá? Toda vez que uma tarefa ela é finalizada e o Perfex estiver naturalmente configurado para isso, o usuário, o dono do projeto, o seu cliente também poderá receber uma mensagem de finalização de cada atividade. Então imagine que o SMTP ele seja o chip de um celular, enquanto que o Perfex ele é o celular, tá? O Perfex ele não é responsável por enviar mensagens de e-mail, então por isso ele deve ser integrado com o serviço para essa finalidade. O webmail é só apenas a título de curiosidade, tá? Isso vai ficar totalmente a seu critério, né? Mas eu estou fornecendo aqui um treinamento que vai cobrir todos os aspectos necessários, né, para o uso da ferramenta, né? Então, desde a instalação do serviço, as configurações necessárias para que ele funcione, o serviço de webmail, caso seja interessante usar esse webmail, né, esse serviço de e-mail desse novo domínio, tá? Com essa ferramenta do Perfex. Do contrário, não é um item. Do contrário, não é um item obrigatório, tá? Mas eu acho importante passar por essa aula também, até porque ao final do curso você vai aprender a relacionar todos esses elementos aqui, tá? HTTP e HTTPS, então são protocolos da web. www são também serviços da web. Uma curiosidade apenas perceba que todo serviço da web ele sempre é acompanhado por um prefixo, né? Então FTP ponto alguma coisa, servidor, DNS ponto alguma coisa, SMTP ponto servidor, webmail ponto site, https ponto meusite.com.br, www.meusite.com.br, tá? Então esses são os serviços necessários para fazer o Perfex funcionar. Apesar de parecer muita coisa, a bem da verdade, depois que você tem familiaridade com esse tipo de serviço, né, com esses tipos de recursos, uma ferramenta dessa a gente consegue publicar em 30 minutos, tá? Então, desde a criação do domínio até fazer ele funcionar já integrado com o disparo de e-mail, para quem é mais experiente e com o uso das ferramentas que a gente vai usar aqui para fazer essa instalação, tá? Digamos, 1 hora possível fazer o sistema funcionar, tá? Então, se você está aprendendo, naturalmente vai gastar um pouquinho mais de tempo, talvez um dia, porque vai ter que compreender cada um desses passos, tá? É bem tranquilo de fazer. Eu já fiz diversas implementações da ferramenta para outros profissionais, para outras agências, tá? Eu uso o Perfex CRM no meu dia a dia aqui também. Então, quais são as ferramentas que nós vamos usar para fazer a implementação, tá? Então, eu registro BR para registrar o domínio ou a GoDaddy, né? Então, o registro BR está relacionado ao registro do nome de domínio. O servidor da web, eu vou recomendar a DigitalOcean, tá? A DigitalOcean ela será gerenciada por outra ferramenta chamada Agios Cloud. Isso é importante porque se fôssemos subir um servidor, se fôssemos preparar um servidor da web para receber um sistema, for fazer isso manualmente eu posso gastar horas, tá? Só nessa parte de configuração do servidor. Então, com essa ferramenta a gente consegue fazer a gestão do nosso servidor de hospedagem na DigitalOcean, tá? Poderia ser outra ferramenta, tá? Mas a DigitalOcean é um serviço de hospedagem que a gente usa já há bastante tempo, bem confiável, robusto, recomendo, tá? No entanto, fica a seu critério também utilizá-lo ou não, tá? Eu somente reforço, tá, a recomendação de que
o servidor deveria ser VPS, tá? FTP, a gente vai usar essa ferramenta aqui, FileZilla. É uma ferramenta de envio de arquivos para servidores pela internet por meio de FTP, tá? Que é um protocolo, é um serviço. Então, FileZilla, a gente faz o download dela gratuitamente pela internet, tá? E a gente consegue enviar os arquivos necessários para o servidor de hospedagem na DigitalOcean, tá? DNS, a gente vai usar uma ferramenta bem bacana, super profissional aqui, que é a Cloudflare. Com ela eu consigo fazer todo esse gerenciamento de nome de servidor, informar para a internet, né, de um modo geral, que esse subdomínio está dentro da DigitalOcean, no servidor ABCD. Então o DNS ele será gerenciado pela Cloudflare. Aí vale notar que são mini cursos, tá? São a extração de mini cursos. Então, por exemplo, eu tenho um curso só de gestão de VPS, só de otimização de websites. Então é um pedaço desses treinamentos macros aplicado nesse treinamento que tem como objetivo fazer a instalação de um software de gestão de projetos para você ou para a sua empresa. A SMTP a gente vai usar outra ferramenta aqui chamada SendGrid. Poderia ser outra ferramenta como a Amazon, pode ser qualquer outro serviço de SMTP também, mas é uma grande oportunidade de a gente conhecer o SendGrid, porque eles têm um mecanismo bem bacana de troca de IP e isso garante uma melhor entrega de mensagens, né? Então eu estou recomendando essa ferramenta por acreditar que ela trará menos risco tanto da parte de implementação quanto da parte de tecnologia para o seu serviço. No entanto, para esse tipo de software na internet, o uso desse recurso ele é mínimo, tá? Então, basicamente o serviço de SMTP ele será responsável apenas pelas mensagens transacionais dentro da ferramenta, tá? Mas é uma grande oportunidade de conhecermos o SendGrid, que vende serviço de SMTP. Webmail a gente vai usar uma conta no Zoho. Zoho.com ele é uma ferramenta de e-mail, tá? Na verdade, ele é bem além disso, ele é um software também de gestão completo com diversos recursos empresariais, com algumas ferramentas semelhantes à do Google, tá? Mas a gente vai usar o Zoho para utilizar o serviço de webmail deles. HTTPS, né, ele é um protocolo seguro da internet. Então, apesar de não estar aqui na lista, nós vamos usar uma ferramenta chamada Let's Encrypt, tá? Let's Encrypt. É uma ferramenta que fornece protocolos de segurança, né, SSL, que vai fazer o serviço funcionar com HTTPS gratuitamente, tá? Então, quais são os custos relacionados ao uso desses serviços e ferramentas? Então, tem o nome de domínio, vai custar, acho que é R$40 ano. Depois temos o servidor VPS aqui, é interessante já começar a falar quanto vai custar isso por mês. Então, é de 5 a 10 dólares, tá? Eu vou colocar aqui $10. A gente consegue contratar uma VPS na DigitalOcean a partir de 5 dólares, tá? Mas como a gente vai configurar serviços de backup, esse backup ele tem um custo adicional, que são alguns centavos de dólares por megabyte armazenado, tá? Então, é um tipo de investimento que backup não é uma recomendação, né? Ele é uma obrigatoriedade praticamente, né? Então, considerando aí o serviço de hospedagem mais os backup, eu vou estimar aqui que o custo na DigitalOcean vai ser de 10 dólares. A Agios Cloud a gente vai usar, acho que eu não me recordo o preço lá agora, mas se não me engano são R$29. São R$29. Eu não lembro se é possível a gente usar os recursos gratuitos da Agios Cloud para fazer a configuração do servidor, tá? Mas nas próximas aulas a gente aprofunda isso. No entanto, o máximo que será gasto com a contratação deles é perto de R$29, tá? Então esses R$29
Como que é vendido o serviço na Agios Cloud? Eles vendem no formato pré-pago, então você paga antes e usa lá uma quantidade de dias. Só que para a instalação do Perfex, a gente precisa de um mês só de contratação, tá? Se for necessário contratá-lo. FileZilla gratuito, DNS Cloudflare a gente vai usar a versão gratuita, SendGrid a gente vai usar a versão gratuita, Zoho a gente vai usar a versão gratuita, HTTPS também, www é um serviço, tá? Então basicamente o que vai acontecer? A gente vai enviar arquivos para um servidor, fazer a configuração desse servidor na web, para a partir disso usar a ferramenta Perfex CRM na gestão dos projetos, na gestão de tratamento comercial, que vai desde a aquisição do lead até o envio da proposta, assinatura dessa proposta de uma forma online, pela internet. Perfex tem uma ferramenta muito interessante que é você envia uma proposta para o seu lead, um contrato. O lead ele pode assinar esse contrato pela internet mesmo, usando o mouse, então uma caneta gráfica, tá? É uma funcionalidade bem bacana da ferramenta, que eu gosto bastante porque agiliza muito o meu processo de aprovação de orçamentos, né? Dentre outras atividades. Volte para essa aula sempre que for necessário, tá? Porque a partir do próximo módulo eu vou me referenciar a esses itens aqui, no entanto sem falar do conceito deles, tá? Então fica tranquilo, vem comigo que a gente vai fazer isso passo a passo e com certeza você vai conseguir instalar o Perfex CRM sem necessidade de ter conhecimento avançado em tecnologia. Até a próxima aula.